programa hoje é sobre o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, agora eu queria falar das administradoras. Certo. Não é? Existe o outro sistema que seria o próprio condomínio se autogerir, não é? Então Isso. seria autogestão e cogestão. Vamos falar um pouquinho de prós e contras? A autogestão, ela depende de que o síndico tenha pleno conhecimento da gestão do condomínio, dos encargos que tem o condomínio, da rotina do condomínio. Quer dizer, ele não só tem que conhecer a legislação específica, a convenção condominial e outras normas que são de interesse do condomínio, mas ele não é sozinho, ele vai ter que ter a companhia do subsíndico, se tiver, e dos conselheiros que vão ajudá-lo nesse intuito. Quer dizer, aí você puxa para o condomínio todas as atividades administrativas, então contratação de empregados, contratação de empresas, fica tudo a cargo do próprio condomínio. E aí você tem que ter dentro desse corpo diretivo pelo menos um advogado, pelo menos alguém que tenha conhecimento de contabilidade. E não, a gente sabe que não é todos os edifícios que têm esse tipo de perfil. Até Mas porque numa administradora isso existe? Tem sempre um advogado? O administrador, ele não tem necessariamente que fornecer para o condomínio o serviço jurídico, mas ele já ajuda no sentido da parte administrativa, dos encargos, da documentação, da escolha, muitas vezes até ajudar a escolher o prestador de serviço. Quer dizer, essa parte o feedback, a parte de ajudar o condomínio a fazer esse sistema, melhora na administradora. Mas também tem que ser fiscalizado, viu, Mônica? Porque não pode ser assim uma coisa, eu vou largar a mão, tudo que a administradora fizer está tudo certo, porque não podemos esquecer que o condomínio, o dinheiro é de todos, inclusive do próprio síndico. Então, o síndico, ele pode trocar de administradora? O síndico, ele tem a opção de trocar de administradora toda vez que a confiança for abalada. Então, Mas sem comunicar os condôminos? Tem que comunicar sempre. Porque tem que questionar, perguntar ou tem que já tomar a decisão e comunicar? Ele tem que dependendo da situação. Por exemplo, eu descobri que a minha administradora estava dando uma informação incorreta no rateio, por exemplo, colocou lá que tinha uns X reais na conta de poupança e na verdade não tinha. Isso pode causar problemas para o síndico, concorda? Porque é o síndico que responde. Então isso causa um rompimento da confiança. Isso pode gerar o quê? O rompimento do contrato. E aí sempre o síndico, para tomar esse tipo de atitude, ele tem que conhecer o quê? O contrato eventualmente feito com a empresa. Normalmente tem lá um prazo de 30 dias, tem uma multa ou coisa semelhante. Agora, os condôminos, eles podem ir contra essa decisão se não tiver havido nada? Se não tiver havido nada, se for só, vamos dizer assim, eu não gosto mais, eu gosto mais desse outro e tal, pode decidir que volte para a antiga administradora. Se não tiver um motivo justificado, mas nada impede que o síndico primeiro contrate, depois comunique, não concordamos. Ele vai ter que recontratar aquela empresa anterior. E quem é que guarda os documentos do condomínio? Eu posso dizer para você, Mônica, que a principal pessoa, o responsável por lei é o síndico. Mas nós sabemos que o síndico, muitas vezes, não tem no prédio local onde ele possa guardar aquela documentação. Então, muitas vezes ele coloca no contrato, o condomínio com a administradora, que é a administradora que vai fazer a guarda desses documentos. Porque normalmente tem lá um espaço, ou se contrata um espaço para colocar a documentação. Documentos do prédio, alguns têm que ser guardados por 30 anos, né, que é o caso do INSS, Fundo de Garantia. Então isso tem que ser muito bem guardado para que não haja problemas futuros. Entendi. Dica final para o nosso telespectador. A principal, Mônica, eu acho que é no sentido de que os condôminos, os síndicos, mesmo os prestadores de serviço, eles têm que entender que na comunidade de condomínio, o que deve prevalecer é o bom senso. Muitas vezes a gente toma algum tipo de atitude visando uma reação que a gente tenha, ou qualquer coisa porque a gente não teve um dia legal, ou alguma coisa nesse sentido, e reflete isso diretamente na administração. Então, antes de fazer qualquer coisa, dentro do condomínio, acho que a melhor lição que a gente tem é a reunião, ouvir os outros. Então, quando você ouve os outros, você consegue ter uma separação daquilo que é a sua emoção naquela hora, que você pode
está fazendo alguma injustiça, e o bom senso, quer dizer, ouvir os outros é bom senso. Claro, e pensar no coletivo, não no individual. Né? Exatamente, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para todos. Não é bom para o outro. Muito legal, muito esclarecedor. Obrigada. Obrigado, Mônica. E você não deixe de me ouvir na Rádio Guarujá AM, 1550 kHz, no programa Tarde Total com Alfredinho Júnior, toda sexta-feira a partir das 3h30 da tarde. E de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai conferir dicas, você acha os nossos apoiadores, artigos novos e também os programas que você possa ter perdido que vão estar lá no YouTube. Então, tem muita coisa boa. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.